Se a gente usa um resíduo que seria descartado incorretamente na natureza, a gente já está aí preservando o meio ambiente, consequentemente ajudando aí na redução de emissão de gases, né? E ao utilizar esse biogás, esse biometano gerado no nosso processo, a gente vai evitar a liberação, direta na atmosfera, e isso contribui significativamente para a redução das emissões dos gases de efeito estufa. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoli. A Força do Agro Brasil que dá certo. Pesquisa mostra que casca de ovo em resíduo de mandioca pode ajudar na produção de insumos. Iane Andrade é pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Pesquisa e egressa da Universidade Tiradentes. Seja muito bem-vinda, Iane. Muito obrigada, Joyce. O prazer é nosso em poder divulgar um pouco da nossa pesquisa. Então, a pesquisa aí da Iane, lá da universidade, começou na Universidade Tiradentes, eu acredito, o estudo, né, Iane, para ver o aproveitamento da manipoeira, que nós já vamos saber o que é isso, e de cascas de ovos para a produção de biogás e de resíduos sólidos como fertilizante orgânico. O que significa essa manipoeira? Então, Joyce, a manipoeira é um resíduo líquido, um líquido amarelado, que é gerado durante o processo de prensagem da mandioca, para a produção de farinha de mandioca. E esse resíduo, ele possui um alto teor de matéria orgânica e também contém ácido cianídrico. Por isso, ele é bastante tóxico se descartado de forma inadequada. E só para você ter uma ideia, em termos quantitativos, estima-se que para cada tonelada de mandioca processada, há geração de, em média, 600 litros de manipoeira, o que evidencia a necessidade de estratégias para o seu reaproveitamento. Nossa, é quase a metade, um pouquinho mais da metade praticamente nessa proporção, né? E até então, antes de a gente dar sequência aqui à pesquisa, o que é feito com esse líquido? O que era feito? Ele era descartado? Na verdade, existem várias outras opções, primeiramente, eu acho que a mais comum, pelo menos na minha comunidade, era o uso da manipoeira para a alimentação do gado. E existe uma técnica, a gente não pode simplesmente dar esse líquido para o gado no momento que ele foi produzido, precisamos deixar ele exposto por algum tempo para que haja a evaporação do ácido cianídrico e assim o gado consiga se alimentar dele. Existem estudos também para, por exemplo, uso da manipoeira para a produção de inseticida. Existem opções, mas a gente quis trazer agora o uso da manipoeira para a produção de energia. E junto aí com a casca de ovo, qual a substância na casca do ovo que é utilizada nesse processo? Então, só para contextualizar um pouco, a manipoeira que a gente utilizou no nosso processo, ela tinha um pH ácido, e isso comprometia a eficiência, da minha produção de biogás. Para corrigir esse problema, nós estávamos buscando um outro resíduo que pudesse atuar como um agente alcalinizante, e identificamos, as cascas de ovos como uma solução viável, porque essas cascas de ovos têm um alto teor de carbonato de cálcio, um composto que é capaz de neutralizar a acidez do meio, e os nossos testes confirmaram que uma adição controlada dessas cascas de ovo favorecia a atividade microbiana e resultava em um aumento significativo da produção do nosso biogás. É meio que uma receitinha de vovó, usar a casca de ovo na planta. Eu não sei se ela faz efeito simplesmente pegar a casca e jogar, ou você tem que triturar, mas é muito comum a gente ver assim, os mais velhos usarem esse resíduo como adubo para a planta. É isso mesmo, e tem esse benefício, para plantas, por exemplo. A gente também pode utilizar as cascas de ovos, para diversas outras opções. Da porteira para dentro com Frederico Dávila. Seja bem-vindo, Frederico. Obrigado, Joyce, e obrigado a todos que nos assistem aqui Da Porteira para Dentro. Uma das maiores feiras agrícolas do mundo, a AgriShow, realizada recentemente em Ribeirão Preto, interior de São Paulo,
apresentou lançamentos das principais tendências e inovações para o agronegócio. O Frederico, acho que essa feira, né, uma das maiores, a maior da América Latina, ela mostra o poder do agro brasileiro, né? A gente vê desde a primeira edição até hoje um grande aumento nos espaços e nos modelos de negócio que ali são oferecidos. Basicamente ela está focada em máquinas e tecnologia, mas hoje a gente vê muitos fornecedores, gente de fora vindo aqui acompanhar a AgriShow. E ela é um termômetro, como você bem disse, do estado de espírito que está do lado do produtor brasileiro, do lado do produtor rural, seja ele de qualquer atividade rural que for, seja pecuária, agricultura, fruticultura, enfim, todas as atividades rurais. Ele é um excelente termômetro da nossa atividade agrícola e também do que o setor espera do Estado e do governo. Você falou em espaço, 30 anos, né? 30ª edição esse ano, e muita gente expõe desde o início, tem os novatos que estão expondo agora, e inclusive para o próximo ano deve ampliar, porque é tanto interessado, tanto expositor, que acabou ficando pequenininho. Olha que o espaço é muito grande, né? Muito grande. Hoje a gente tem setores lá na AgriShow que mostram tecnologias que a indústria pode agregar e que o produtor pode agregar na sua produção. IA, inteligência artificial, tecnologias de monitoramento, coisas que você não existia na época, a tecnologia na época da primeira edição da AgriShow. Então, o que nós pudemos ver lá foram bastante lançamentos, né? Nós tivemos muitos lançamentos das empresas, muita novidade de todas as empresas, né? Uma competição bastante grande, o que é saudável para o produtor, né? Que tem acesso a várias tecnologias de várias indústrias e fornecedores. E também o que vem pela frente, né, Joyce? A gente viu muita coisa lá, você também esteve lá. Tem muita coisa que está sendo desenvolvida, que ainda não está efetivamente disponível para aquisição do produtor rural, mas que logo mais, hoje em dia você sabe que com a tecnologia, 2, 3 anos é um período muito longo e que a gente acha que vai demorar, uma tecnologia vai demorar a chegar, em 2, 3 anos ela chega efetivamente até as prateleiras e ficar disponível para o consumidor final. Então nós vimos muitas tecnologias novas, uma grande competição entre as indústrias e uma coisa muito importante que nós conseguimos verificar durante a AgriShow é que o setor ele está apreensivo, mas ele não está desanimado, mas está apreensivo. Ou seja, as amarras que seguram o setor hoje não é por causa de um desânimo, mas por conta de uma apreensão, principalmente no que diz respeito ao crédito agrícola que é destinado ao setor rural. Nós já vamos falar sobre isso, mas eu queria falar antes que é uma feira de negócios, mas também de networking, né? E o setor está cada vez mais profissional, né? Então os produtores se encontram lá e justamente para ter esse termômetro, né? Para você falar, o setor tá apreensivo, por quê? Porque você conversou com outros produtores, você encontrou e o sentimento é comum, né? Você tem setores da produção agrícola, né, que estão vivendo um bom momento, né? O câmbio, o próprio preço internacional da commodity está muito bom. O setor de fruticultura é um deles. Você tem outros setores, como o setor sucro-alcooleiro, que está num momento muito bom também. Aí você tem setores que estão mais afetados, como o setor de grãos hoje, que está bastante afetado. Então, apesar de você verificar uma situação em que existe uma diferença, diferente da época da pandemia, onde praticamente todos os segmentos estavam muito aquecidos, com exceção de um ou outro, hoje você tem um mix, né, de sentimentos dependendo do setor. O setor pecuário hoje está indo muito bem também. Então, quando a gente tem essa integração, né, entre os vários segmentos da atividade rural, a gente consegue, por exemplo, no caso da AgriShow, medir a temperatura através do nível de investimento que o produtor está colocando ali, né?
Então você consegue setorizar, por setor você consegue identificar aonde que o ânimo está menor ou pior. Agora, o que é mais triste, Joyce, ainda complementando o que você falou, é que nós vimos lá bancos públicos, né, como no caso o BNDES, oferecendo linhas de crédito a 17%, 18%, ou seja, é melhor não botar anúncio nenhum, né, porque isso aí praticamente é um juro de agiotagem. Então a gente nunca imaginou, nunca viu, mas nem nos governos de esquerda do PT da época do Lula ou da Dilma, em outra ocasião, nós não vimos o BNDES chegar com recursos, com esse custo de capital para o produtor rural, que é impagável, não tem condição nenhuma. O próprio presidente da Grishow, o Luiz Marquesan, ele falou que é impossível você ter um payback pagando 18% de juros no investimento numa máquina, que, por exemplo, custa, sei lá, 2 milhões de reais. Ou qualquer outro investimento, não precisa ser exatamente esse valor. Qualquer coisa que você pague 18% de juros é um nível muito elevado. Mais de 197 mil visitantes, movimentou quase 15 bilhões de reais em intenções, né, de negócios, Frederico. 7% a mais que no ano passado, só que para concretizar esses negócios, né, depende do volume de crédito. Voltamos a falar aqui agora do Plano Safra, já falamos nos outros quadros, né, nos quadros anteriores. Vai depender do que o governo vai disponibilizar de fato, né? Porque ele anuncia, mas anuncia o que não existe. Você veja só, o que são os 14,5 bilhões anunciados? São intenções de negócio. A única maneira de você mensurar efetivamente o que foi realmente adquirido é aquilo que foi feito com recurso próprio ou se você já tinha um crédito pré-aprovado. Por exemplo, cartas de crédito de consórcio, ou você já tinha uma linha prévia que você colocou ali para adquirir o equipamento. Ou recurso próprio, como eu acabei de falar, você não está dependendo de crédito nenhum. Agora, a gente sabe muito bem que 80% desses 14 bilhões e meio dependem de crédito. E nós não vimos essa fartura de crédito, e quando vimos algum crédito, como eu acabei de falar aqui, crédito caríssimo. Então nós precisamos ver, né, Joyce? A hora que anunciar o Plano Safra, que eles estão retardando o anúncio que já deveria ter sido anunciado, nós queremos ver quanto efetivamente vai chegar de recurso para que esses 14 bilhões e meio de reais se consolidem efetivamente. Porque o que a gente vê, muitas das vezes, é o seguinte: a intenção de 14 bilhões e meio se transformou em quê? Em 12, em 10, em 7, em 5? Vai depender muito daquilo que o governo vai fazer para disponibilizar esse crédito. E nós não estamos vendo um quadro muito bom, não. Nós estamos com uma taxa de juros real altíssima e isso demandaria do governo um aporte bastante grande para equalizar essas taxas para níveis adequados. Não vou dizer que são níveis satisfatórios, são níveis adequados para o que aquela pessoa que tem intenção, a indústria que tem intenção, o proprietário rural que tem intenção, não interessa se é corporativo ou é pessoa física, ele finalizar o negócio. Então ele não vai finalizar o negócio se o custo de capital for elevado e acabe não remunerando o capital, que é o que falou o presidente da Grishow muito corretamente. Então não é possível você conviver num ambiente de crédito onde você tem que competir praticamente, a taxa de juro praticamente supera os ganhos históricos médios da atividade. Ou seja, sem crédito é difícil produzir, né? Porque o produtor ele está sempre trabalhando lá na frente, ele vai plantar, depois ele vai colher, ele não tem a certeza se ele vai colher aquilo que plantou, porque tem a chuva, tem o sol, tem o excesso de frio, de calor, que tudo influencia, né, Frederico? Tudo influencia e, ainda por cima, nós temos a questão das culturas que não são culturas permanentes ou são culturas de cultivo sucessivo, como no caso da cana-de-açúcar. Você tem o cultivo da soja, do milho, do trigo, que são culturas anuais de oportunidade. Então, por exemplo,
Se o produtor de trigo, por exemplo, agora, no Rio Grande do Sul, no Paraná, que são os maiores produtores do Brasil, ele não vê perspectiva mais adiante, ele planta menos. Se ele planta menos agora, aonde que vai se manifestar eventualmente o preço da farinha de trigo, do pãozinho, etc.? Lá na frente, no final do ano. E, consequentemente, vai depender do clima lá no Mar Negro, lá na Rússia, na Ucrânia, etc., que são os maiores produtores de trigo do mundo, que dependendo de como for o clima, pode ser que falte, pode ser que tenha uma boa produção. E se o Brasil precisar importar, que o Brasil é importador de trigo bastante conhecido, né? Ou seja, o Brasil não atende à sua própria demanda interna. Então, essas questões que o produtor toma decisão hoje vão se manifestar lá na frente. E muitas das vezes as pessoas que estão no governo não têm essa sensibilidade, Joyce. E principalmente esse governo que está aí, que tem uma total desconexão com o setor agrícola. Nós vemos que não havia ninguém lá do governo federal, a bem dizer, havia o vice-presidente da República, que é ministro da Indústria e Comércio, mas foi mais lá como alguém que o setor sempre conversou, porque foi governador de São Paulo, do que como representante mesmo do governo federal. É engraçado, eles falam mal do agro, mas eles comem, eles bebem, eles se vestem, tudo isso é agro. E não é o produtor, não é o agro que não gosta do governo, é o governo que não gosta do agro. E sem agro não há alimento, e se está ruim para o produtor, pior ainda para o consumidor, porque vai pagar mais com o alimento na mesa. Frederico, excelente semana, até a próxima. Um abraço a todos e fiquem com porteira para dentro. E aqui no Agro da Oeste, nós sempre temos as melhores informações. Olá, eu estou em Lisboa, na Avenida da Liberdade, para falar da Revista Oeste. A Avenida da Liberdade é uma das mais belas da Europa, a começar pelo nome. E a Revista Oeste tem tudo a ver com liberdade. Também é uma avenida para a liberdade. Não recebe dinheiro de governo, não aceita, portanto é independente. Faz análises factuais do agro, da política, da economia, da tecnologia. É uma grande fonte de informação e de conhecimento. Por isso, eu estou convidando você a agora clicar aí embaixo e assinar a Revista Oeste. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professor Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. Ô, Iane, e em que cultura que vocês aplicaram esse insumo e como foi o resultado? Como eu falei, a proposta da nossa pesquisa era produzir energia a partir desses dois resíduos. E a gente faz isso através de um processo chamado de digestão anaeróbia, que nada mais é que uma fermentação na ausência de oxigênio, onde micro-organismos, onde bactérias vão decompor essa matéria orgânica e gerar dois produtos. O primeiro produto seria o biogás, né, que é uma fonte de energia renovável, que pode ser utilizado para geração de calor, de eletricidade ou mesmo como combustível veicular, desde que haja uma purificação. E o segundo produto seria um digestato, que é a fração líquida do nosso processo e é um subproduto rico em nutrientes.
né? Por isso ele tem potencial para ser aplicado como fertilizante orgânico. Ô Iane, e esses resíduos, né, se a gente descartar simplesmente de qualquer jeito, eles acabam prejudicando o meio ambiente. Isso. No caso específico da manipoeira, ela é um resíduo que contém alto teor de matéria orgânica e ainda possui a presença de cianeto, né? Então, o seu descarte incorreto, seja em solo ou em corpos d'água, vai resultar em contaminação, vai gerar um empobrecimento do solo ou mesmo a morte de organismos aquáticos. Então, a gente pode valorizar esse resíduo e tornar um possível problema ambiental em um recurso valioso, né, para a energia e para a agricultura sustentável. A agricultura e esse resíduo ele pode ser transformado em uma fonte adicional para a renda para os agricultores, né? A manipoeira, se convertida em biogás, por exemplo, a gente pode utilizar esse biogás como fonte de calor, né, nas próprias casas de farinha, né, nos fornos onde vai haver a produção da farinha, a torrefação da farinha. Isso iria reduzir custos com gás ou eletricidade. E no caso do digestato, né, quando a gente consiga fazer o tratamento adequado, a gente vai poder também substituir fertilizantes químicos. E isso diminuindo as despesas da agricultura, fortalecendo uma produção local, né, e com menor impacto ambiental. Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros? Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. Caute, é isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitae 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Caute. E vejam só, com Vitae 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitae 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Caute. É isso aí, não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitae 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. Iane, então, quais são os benefícios socioeconômicos aí no uso de cascas de ovo na manipoeira? Como que vocês chegaram a essa descoberta? Vocês começaram a trabalhar a manipoeira, mas vocês perceberam que faltava mais alguma coisa. Só que vocês já sabiam que essa substância existe na casca de ovo. A gente queria trabalhar inicialmente com a manipoeira, né? E o processo de digestão anaeróbia, o processo de produção de biogás, ele é bastante sensível. É um processo biológico bastante sensível e a gente precisa acompanhar parâmetros para otimizar, né, essa produção de biogás. Um dos parâmetros era o pH e para tentar resolver isso sem utilizar produtos químicos, né, a gente tentou buscar por um outro resíduo. E aí a casca de ovo foi a ideia inicial, porque também é um resíduo comum, né, nas comunidades rurais lá do Agreste Sergipano. E deu certo, né? A gente passou um tempo pesquisando, fazendo o estudo desse parâmetro, qual a quantidade correta que a gente deveria adicionar das cascas de ovos, e no final a gente conseguiu otimizar o nosso processo. E esse seria o desafio aí no processo de conversão de resíduos? Esse seria um dos desafios aí?
Isso, ó. Apesar do grande potencial, né, a conversão de resíduos em biogás enfrenta vários desafios. Primeiro, o processo é bastante sensível, então a gente precisa controlar e otimizar parâmetros. Mas, de forma geral, a gente também tem a necessidade de uma infraestrutura adequada, né, tem custos de implementação, logística, a gente precisa pensar em logística e coleta, né, destes resíduos que vão ser utilizados para a conversão em biogás. E a variabilidade dos resíduos também vai ocasionar a variabilidade da composição do biogás. Então, por isso, é fundamental que a gente consiga realizar estudos, né, para cada substrato e que a gente consiga otimizar o processo para garantir uma viabilidade econômica e ambiental da tecnologia. Iane, se a gente usa um resíduo que seria descartado incorretamente na natureza, a gente já está aí preservando o meio ambiente, consequentemente ajudando aí na redução de emissão de gases, né? Isso, né? E ao utilizar esse biogás, esse biometano gerado no nosso processo, a gente vai evitar a liberação, né, direta na atmosfera, e isso contribui significativamente para a redução das emissões dos gases de efeito estufa. E, além disso, né, o uso desse biogás vai substituir combustíveis fósseis na região, por exemplo, aumentando a autossuficiência energética local e fortalecendo, né, uma matriz energética mais limpa no nosso país. Há quanto tempo que está em desenvolvimento essa pesquisa? Então, esse trabalho ele foi iniciado em 2019, né, dentro da linha de pesquisa Uso e Transformação de Recursos Agrícolas, né, do Programa de Engenharia de Processos da Universidade Tiradentes, em parceria com o Instituto de Pesquisa e Tecnologia, lá da Universidade Tiradentes. E com o apoio e orientação dos professores, né, Luiz Romagnolo e Ranieri Lucena, a gente conseguiu estudar, iniciar o processo, e os professores continuam aí trabalhando com diferentes substratos para a produção de biogás. E essa pesquisa começou lá quando você estava na faculdade? Começou com mais alguém? Você sozinha? Foi um projeto de conclusão de curso? Começou durante o meu mestrado, né, no programa de engenharia de processos lá da Universidade Tiradentes. Existem, né, colegas, amigos que também trabalharam com biogás, tentando otimizar diferentes parâmetros. Então, eu posso citar os professores Luciano, minha grande amiga Larissa, que trabalharam buscando melhorar esse processo. E daí, o que era um projeto de mestrado acabou se tornando um projeto de doutorado e hoje de pós-doc também, né? Iane, a Universidade Tiradentes fica em Aracaju, mas você é do interior do estado, de uma cidade aí que o que move a economia é a produção de farinha. Conta um pouquinho aí pra gente. Isso mesmo, né? Eu sou natural do povoado Gameleira, na cidade de Campo do Brito, no agreste sergipano, cujo uma das principais atividades econômicas é a produção da farinha de mandioca. Então, eu cresci, né, num ambiente onde eu vi minha família produzindo farinha de mandioca por minha vida inteira até hoje, e, consequentemente, produzindo a manipoeira, né? Então, quando eu decidi entrar no curso de Engenharia de Processos, lá da Universidade Tiradentes, eu queria poder ajudar a minha comunidade rural, e por isso, né, foi a escolha da manipoeira para a produção de biogás, para a produção de bioenergia. Eu queria unir, né, o meu know-how com as minhas raízes. Eu espero muito que esse meu projeto um dia consiga sair, né, da escala laboratorial, que os professores queiram iniciar uma escala maior, uma escala piloto, talvez na própria comunidade, e que a gente consiga fazer um estudo de viabilidade econômica para garantir, né, ter certeza se realmente vai funcionar e poder auxiliar toda a comunidade.
Muito obrigada pela sua participação aqui, Yane. Foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço, Joyce. Muito obrigada. Gratidão a você que nos acompanha. Siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.